E aí pessoal, tudo bom? Tudo tranquilo? Basta mais uma aula de mecânica geral. Nessa aula que a gente vai trabalhar, na verdade, é com a segunda condição de equilíbrio, vamos dizer assim, né? Nós já vimos no capítulo 3 lá do Hibbeler, né, nas últimas aulas, que para que não exista movimento de translação, basta que a soma das forças, ou seja, resultante, seja zero. Só que tem um problema, né? Eu disse em uma das aulas que o corpo pode não transladar, mas ele pode girar, pensa certo? Em algo, sei lá, uma roda, algo parado, né? E eu possa girar e ela não vai transladar. Então também não quero que exista um movimento de rotação. Legal? Para falar em movimento de rotação, a primeira coisa que a gente vai estudar é o que a gente chama de momento ou torque de uma força. Tá? Porque esse momento, esse torque vai tentar fazer as estruturas, né, os sistemas girarem. Legal? Então vamos lá, vamos trabalhar, moçada. Então, isso já é a parte, né, do capítulo 4 do Hibbeler, e fala inicialmente sobre o momento de uma força, certo? Ou o chamado torque. Eu vou começar com a formulação escalar e vou mostrar aqui com o tempo que essa grandeza, momento, né, é uma grandeza vetorial, tá? Tem modo, direção e sentido. Legal? Mas calma, vamos começar falando sobre a parte escalar, entendendo o que é momento, do que depende esse momento ou esse torque de uma força. Então vamos lá. Então aqui eu coloquei uma figura, pessoal, onde, né, vocês têm, olha só, uma pessoa, né, um mecânico tentando tirar um parafuso aqui, certo? Aplicando uma força com uma chave que tem um certo comprimento. Então qual é a tendência? A tendência é o seguinte, né, quando ele aplica essa força a uma certa distância, é que esse parafuso solte. Então, o que a gente diz? A gente diz o seguinte, né, ó, que aplicando essa força a uma certa distância, essa força pode fazer, certo, esse parafuso girar em torno de um ponto fixo, que é o próprio centro do parafuso, certo? Então a gente diz assim, ó, nós definimos, certo, o momento de uma força ou torque como sendo a tendência, não quer dizer que vai girar, certo? Que uma força F tem de rotacionar, ou seja, girar o corpo em torno do eixo que passa pelo ponto fixo. Legal? Um exemplo, pessoal, é o seguinte, né? Como é que a gente calcula? Como é que eu tenho, né? Como é que eu determino a intensidade, então, né, desse momento? Então vamos lá. Vou usar um exemplo aqui, senhores, bem clássico, que é uma porta, tá? Imagine aqui uma peça como sendo uma porta, legal? Então essa porta tem aqui, pessoal, tá? Onde tem a dobradiça. Dobradiça vai ser o meu ponto aqui, o meu ponto fixo, que eu sempre vou chamar de O, legal? E eu apliquei várias forças. Apliquei uma força F1 exatamente sobre a dobradiça, tá? Uma força F2 a uma distância D2, legal? Uma força F3 mais distante, F4, F5, F6, né? F6 com um ângulo diferente, certo? Várias forças. E agora vamos pensar exatamente como é que, certo, essas forças vão tentar girar, rotacionar essa porta, tá? Então vamos lá. Vou começar com F1, certo? Olhando esta força aqui. Por quê? Gente, a F1 tem uma intensidade de 10 newtons, certo? Só que como ela está aplicada exatamente sobre a dobradiça, como é que ela vai girar a porta se ela está aplicada sobre a dobradiça? O que pode acontecer no máximo é ela estourar a dobradiça, agora girar ela não vai, certo? Então ela não vai girar esta porta, tá? Porque ela está aplicada sobre a dobradiça, tá aqui, ó, certo? Então o lugar onde você aplica a força é uma coisa importante. Então a gente diz que se não tem giro, não tem rotação, o momento dessa força é igual a zero. Zero o quê? É lógico que isso aqui vai ter uma unidade, mais tarde eu vou mostrar qual é essa unidade. Legal? Outra coisa, pessoal, eu já vou comentar agora. Eu estou aplicando uma força F1 em relação, aqui ó, certo? A O, a um ponto fixo. Então, geralmente eu vou representar isso, ó. Primeiro, eu tenho que dizer o momento de que força, já que eu tenho aqui muitas forças, 6 forças sendo aplicadas, em relação a que ponto, certo? Tá? Legal, então ela tem uma certa dimensão. Eu vou mostrar aqui a Newton metro, mas por enquanto não interessa. Legal? Joia? Legal. Vamos olhar agora, ó, F2 e F3. Elas têm a mesma intensidade, só que estão aplicadas em pontos diferentes. Uma está aplicada mais ou menos aqui no meio da porta, está aplicada bem lá, né,
na extremidade da porta. Então, se vocês olharem, certo? F2 e F3, que tem a mesma intensidade, a intensidade delas é a mesma, então, se eu estou empurrando num ponto com 10 N também, eu vou ver que o momento da força F3 é maior que o momento da força F2, ou seja, é mais fácil girar a porta se eu estiver aplicando uma força mais distante da dobradiça, tá? Então, por que o momento da força F3 é maior que o momento da força F2? Porque D3, a distância onde essa força está sendo aplicada é maior. Então, o que a gente diz aqui, pessoal? A gente diz assim, né? O momento de uma força em relação a depende, ou seja, é diretamente proporcional à distância. Mais fácil girar, mais distante. Pensem vocês tentando tirar uma roda, né? Antigamente, hoje ainda existe aquela chave de roda pequenininha, né, cara? Você vai lá no mecânico, o mecânico usa aquela máquina pneumática, aí você vai tentar, né, dar um problema aí na sua roda, você vai tentar trocar, colocar o step com aquelas, né, aquelas chavinhas, né, de roda que vem no carro, né? Você fala, meu Deus, né? Então hoje existe, hoje não, há muito tempo atrás, né, uma chave de roda assim, mas ela tem, né, um cabo que que você consegue aumentar, né? Então esse cabo fica bem longo, então quanto mais longo o cabo, menor a força que você tem que aplicar para o parafuso soltar, certo? Então tomar cuidado com isso. Isso é uma ideia, né, que obviamente a gente tem, tá? Então, o momento de uma força, certo? Em relação ao ponto, depende da distância, certo? Entre o ponto fixo até onde ela está sendo aplicada. É isso que a gente chama de distância D aqui. Pessoal, se vocês analisarem agora as forças, ó, tá? F6, tá aqui, ó. F6, F3 e F4, certo? Elas estão aplicadas no mesmo ponto, ou seja, a distância é a mesma, a distância é constante. Será que os momentos vão ser iguais? Você sabe, né? É óbvio que não. Então, se a gente fizer um experimento muito simples, então, ó, F3, F4, F6. Todos estão aplicados à mesma distância. Então, eu posso dizer que a distância para esse caso é constante. Ela não vai influenciar no resultado. Primeiro, se eu comparar F3, certo? Com F3 com F6, tá aqui, ó, F3 com F6, certo? Vocês vão ver que o momento, né, de F3 é maior que o momento de F6. Você fala, vocês estão aplicados ao mesmo, né, ao mesmo ponto, a distância não muda, as intensidades também não, então, ó, isso também é constante, a intensidade é constante, então por que a força que está sendo aplicada a 3 é maior que a 6? Se vocês voltarem na figura, a gente percebe, gente, né, que a força 3 está aplicada com um certo ângulo. Esse ângulo aqui, ó, de 3 é de 90 graus. Essa força 6 tem um ângulo θ6, que é menor que 90 graus. Tá? Então, o que a gente pode imaginar? Que essas forças também dependam do quê? Dependam do ângulo, certo? Que elas fazem com a minha o quê? Com a minha distância. Você fala, como assim? Tá? Então, olha que legal aqui, ó. Antes de tudo, se vocês pegarem o momento de F4 em relação a O, vocês vão descobrir que é zero. Por quê? Vocês estão aplicando, empurrando a força exatamente, aplicando uma força, né, apertando a porta exatamente na direção da dobradiça. Então ela não vai girar, ela pode ir para frente ou para trás. Então estourar a dobradiça ou não, né? Momento de transação, só que girar não. Então também zero, apesar da distância ser grande. Então, ó, que ângulo é esse, pessoal? É o ângulo entre a força e a distância, que tem que ser, obviamente, né, uma distância vetorial, certo? Joia? Então, é dependente também do ângulo. Então, olha essa figura que legal, tá? Eu peguei aqui, ó, certo? Eu vou escrever aqui, não precisa disso, não. Vou colocar aqui, ó. Peguei uma força F3 de 10 newtons, o ângulo de 90, certo? Aqui eu vou ter uma distância, chamar de D só, tá? Se eu disser que isso aqui, ó, é a minha distância vetorial, o ângulo entre F3 e D vale, ó, 90 graus. Né? E eu vou ter o valor máximo para essa força, para esse momento. Legal?
Se eu tiver aqui, ó, um ângulo, gente, ó, que nem F4, o ângulo é 180, né? O ângulo aqui, ó. O ângulo entre esses dois vetores aqui, gente, opa. O ângulo entre esses dois vetores aqui, ó, é 180 graus. E ela tem um valor mínimo, só está empurrando a porta, não está tentando girar, certo? Isso aqui, pessoal, eu já vou colocar, vai. A unidade é Newton metros, vocês vão entender por que daqui a pouco, tá? Então, ó, aqui ele tem um valor mínimo quando é zero, certo? E para um valor intermediário aqui, ó, tá? Ela vai ter um valor intermediário, não vai ser o máximo, mas também não vai ser o mínimo, certo? Vai ter um valor aqui, ó, x Newton metros, tá? Não vai ser o valor máximo, o valor mínimo. Então, de que maneira, né, esse momento depende da força? Gente, depende só se não for o ângulo exatamente, e sim o seno dele. Por quê? O seno de 90 é máximo, é 1. O seno de 180, o seno de 0 é mínimo, é 0, tá? Então, ele tem que ser diretamente proporcional ao seno do ângulo. Legal? Para terminar, pessoal, né, essa análise toda, olha um quarto aqui. Então, ó, eu tenho um ponto fixo, certo? E tenho aqui, ó, uma certa distância. Que distância é essa? Vou falar isso milhões de vezes. A distância que vai de O até o ponto onde a força está sendo aplicada, certo? Ó, aqui, ó. Esse daqui é o meu, o meu vetor, certo? Posição, distância. Legal? O ângulo aqui entre as forças F3 e F4, pessoal, é de 90 graus. O ângulo é o mesmo, a distância é a mesma, certo? Só que tem um problema, tá? A intensidade F4 é maior que a intensidade F3, então o momento de F4 é maior que F3, porque F4 é maior que F3, a intensidade. Então a gente diz que o momento também é diretamente proporcional à intensidade da força. Joia? Tranquilo? Muito bom, senhores. Para terminar tudo isso, tem que tomar cuidado com uma coisa bem simples. Eu disse que eu ia mostrar algum momento, né, que o momento de uma força, ou torque, é uma quantidade vetorial, e eu vou mostrar. Por enquanto, eu só estou trabalhando, né, eu estou tentando, vamos dizer assim, estabelecer um valor, né, para ela, tá? E olha que legal. Se eu pegar F3 ou F4 e F5, ela vai tentar girar esta porta em relação ao meu ponto fixo, o meu O, em sentidos diferentes. Então a gente vai imaginar que o momento também tem um sentido, já o vetor tem um sentido. E qual vai ser o padrão? Gente, na verdade, geralmente, certo, em livros, o sentido horário é adotado como sentido positivo do movimento, tá? De rotação. Então, neste caso, esse F4 seria positivo e o F5 aqui seria negativo. Numa prova ou em qualquer outro lugar, se vocês adotarem o anti-horário como positivo, é só deixar claro que, tá? Isso aqui geralmente é o padrão, mas não quer dizer que deve ser seguido. Vocês vão ver que no final vai dar tudo a mesma coisa, tá? Então, o sentido tem que tomar muito cuidado, hein, gente, tá? Estabeleça uma referência. Então, eu vou colocar isso aí como sendo uma referência, não referencial, certo? E siga o referencial. Todas as forças que tentarem girar no sentido, né, do meu referencial positivo serão positivas. Todas as forças que tentarem girar o meu corpo no sentido contrário, o momento será negativo, tá? Resumindo, olha como isso não é difícil, questão de momento. Intensidade do momento de uma força em relação a um ponto fixo, tá? Então, primeira coisa, gente, deem um sistema qualquer, digam para mim, ó, certo? Ou coloquem na figura aonde é o meu O, onde é que é o meu ponto fixo, tá? Isso aqui depende do problema, obviamente isso aqui é uma escolha. Eu vou trabalhar, por exemplo, com uma gangorra, né, gente, ó. Se eu estiver trabalhando com isso aqui, por exemplo, né, ó, o meu ponto fixo, o meu ponto O seria aqui, né, onde a minha gangorra, né, está, certo? Está apoiada. Certo? Quando estiver trabalhando com vigas, os pilares vão ser meus pontos fixos, podem ser meus pontos fixos, certo? E aí por diante. O que eu vou fazer a partir daí, senhores? Eu tenho as minhas forças,
e vou determinar a minha distância e o ângulo. Então, ó, isso geralmente é dado. Eu tenho que determinar o meu vetor distância de O até o ponto onde a força tem que ser aplicada e o meu O, certo? E aqui, além disso, vou colocar o meu referencial, tá? Então, o que eu mostrei para vocês que o momento da força era diretamente proporcional a F, diretamente proporcional à distância e dependia de um ângulo. Então, o momento de uma força em relação ao ponto é F de seno θ, tá? Tomar cuidado que isso vai ser positivo se estiver tentando rodar no sentido da minha referência e negativo no sentido contrário, tá? Então, por agora, eu estou discutindo intensidade e sentido, dado através de um sinal. Daqui a pouco eu vou, na verdade, discutir o momento como vetor e falta uma das propriedades, né, que é a direção. A gente vai ver isso daqui a pouco. Por enquanto, relaxa, tranquilo? Então, eu acabei de definir para vocês como se calcula o momento de uma força. Primeiro, eu vou mostrar que não é a única maneira. Segundo, certo? Vou mostrar que tem que tomar muito cuidado de novo com a questão do sinal. Vamos fazer um exemplo para aplicar aqui? Pessoal, o exemplo aqui, ó, ele te deu, vou até apagar esse primeiro aqui, ó. Certo? Ele deu pra gente 4 situações, 4, não 1, 2, 3, 4, 5 situações, né? Para determinar o momento da força em relação ao ponto O. Ele já deu aqui a força e o ponto O para cada uma dessas figuras aqui. Legal? Então vamos lá, gente, ó. Como é que ficaria? Vou apagar aqui também, né? Ó. Vou chamar essa força aqui, pessoal, de F1, beleza? Intensidade de 100 newtons. Então, como é que eu calculo o momento de F1 em relação ao O? É a intensidade, valor, certo? Vou chamar aqui de uma distância D1, o seno do ângulo entre os dois. Isso aqui eu sei que vale 100. O D1, gente, qual é a primeira coisa que eu vou fazer? Volta na figura e escreve aqui, ó. Então, ó, de O até, certo? Aonde a força está sendo aplicada. Então, esse é meu D1, o módulo dele, seus 2 metros. O sentido positivo é horário. Vai ser horário? Não vai. Então, vamos substituir, ó, certo? A intensidade é 2, o ângulo aqui, moçada, ó, certo? É bem claro na figura. O ângulo aqui, então, vale 90 graus. Certo? Portanto, aqui, seno de 90. Seno de 90, senhores, é 1, 2 vezes 100, 200. O que? Força, ó, em Newton, distância em metros. Por isso que é a unidade. Você fala, Basso, e seno? Gente, seno é uma grandeza adimensional. Cosseno, né? Funções trigonométricas, certo? Newton metros. Cuidado com o sinal. Positivo ou negativo? Positivo, porque vai tentar rodar assim, né, o meu sistema, certo? No mesmo sentido do meu referencial. Legal? Facinho? Então vamos lá. Vou fazer o 2, ou B, tá? Então, momento, eu vou chamar de F2 em relação ao O. De novo, pessoal, F2, D2, seno de 90. Então vamos lá, quem são? Então, ó, minha força F2 está aqui, não tem problema nenhum, certo? Cadê meu D2? Não está ali, então o que eu tenho que fazer? Ligar O ao ponto onde a força está sendo aplicada, está aqui, ó. Isso aqui é o meu vetor D2. Certo? Quanto vale D2? Gente, tem que tomar cuidado, né? Ó, aqui, se vocês olharem, aqui forma um triângulo, né? Ó. Então, o que eu posso fazer? Eu posso fazer daqui, que é o seguinte, isso aqui é 2,75, né? Eu poderia encontrar D2, de que maneira, né? Ó, D2 ao quadrado vai ser 2 ao quadrado mais 0,75 ao quadrado, certo? Preciso? Não, porque olha só, se eu vier aqui, ó, fizer, bom, isso aqui vale 50, certo?
Se eu vier aqui, gente, ó, e pegar, né, o seno de θ, quem é o θ? O θ aqui, moçada, é o seguinte, né? É sempre o ângulo entre dois vetores. Então, eu escrevo ele aqui, esse é o meu θ, portanto, esse é o meu θ, certo? Se eu fizer seno de θ, olha que legal, seno é cateto oposto, que é 0,75 pela hipotenusa, que é o próprio D2. Então, olha que legal, isso vai ficar D2 vezes o seno de θ, que é 0,75 dividido por D2. Então, ó, aqui eu vou cortar. Então, isso vai sobrar 50 vezes 0,75. 50 vezes 0,75, 37,5. 37,5 Nm. Agora, gente, positivo ou negativo? Ó, essa força também vai tentar girar esse sistema no mesmo, né? Então, também positivo, certo? Aqui, pessoal, eu estou fazendo uma coisa aqui que eu vou mostrar que é muito importante para vocês, certo? Principalmente quando a gente for trabalhar com treliças, né? Saber, de certa forma, o que está embutido dentro desse cálculo aqui é uma coisa muito legal. Mas, como eu disse, nós vamos aprender tudo isso de maneira bem tranquila, tá? O item C, certo? Aqui eu tenho o O, a minha força está aqui. Então, a mesma coisa aqui, né, pessoal? Ó, eu vou vir aqui. Eu acharia, né, o meu... Aqui, ó, o meu vetor D. Chamar de um D3, né? Certo? Então aqui, ó, vocês teriam momento de F3 em relação a O, F3, D3, seno de θ. O θ tá aqui, pessoal, legal? Aqui, se vocês perceberem, ó, se eu fizer aqui, ó, eu tenho um triângulo retângulo, tá? Então daria para descobrir o valor de D3 como lá, ou dá para fazer o mesmo truque que eu fiz agora há pouco, certo? Bom, a força vale 400, certo? Vou deixar D3. Se eu pegar o seno desse ângulo, seno é cateto oposto, que é isso aqui, ó, esse valor todo aqui, ó, tá? Que seria 4 mais 2 vezes cosseno de 30, tá? Esse valor todo aqui. Ó, eu vou colocar esse valor aqui pela hipotenusa, que é D3. Então, ó, 4 mais 2 cosseno de 30 em metros sobre D3. E aí, pessoal, teria um valor positivo aqui também em Newton-metros, tá? E aí é só fazer. O que eu quero fazer, na verdade, não é o D, e sim o E. Então, isso aqui depois eu faço, né? Momento, desculpa, de F4 em relação a O, F4, D4, seno de θ. O que eu quero fazer, pessoal, na verdade é o momento de F5. Não tem nada de complicado nela, né? Só para mostrar uma coisa. Então, ó, é a intensidade de F5. Nossa, ficou feio isso aqui, hein? É F5, D5, seno de θ. Então, se vocês voltarem lá na figura, certo? Tá aqui. Eu faria aqui, pessoal, ó, certo? Meu D5. Meu D5, certo? O meu ângulo θ é esse aqui, tá? Eu usaria esse triângulo aqui, legal? Esse aqui tem 1 metro, né? Aqui eu só teria 3 metros, tá? Dá pra ir achar também, legal? Mas aqui, gente, tem que tomar cuidado, né? A impressão é que o meu momento aqui vai ser negativo e não vai, né? Ele vai tentar girar aqui, ó, no mesmo sentido. Então tem que tomar cuidado, ó, tá?
com o sentido que ele, né, a orientação que ele escolhe para o meu sentido. Tá legal? Então só tomar cuidado com isso, tá? Então esse momento aqui, ó, tá? Vai ser positivo. O 4, deixa eu olhar, o 4, essa força vai tentar girar parte dela também positivo, tá? Se tivesse algum negativo, eu vou fazer outros exemplos. Joia? Agora o legal, pessoal, é começar a completar essa teoria com algumas observações, tá? Observação 1. Tá? Peguem aquela força que eu apliquei, tá? Com um certo ângulo θ. Vou chamar esse ângulo aqui, ó. Esse ângulo de um ângulo θ em relação à distância dele. Você fala, Basta, como assim, gente? Olha só. Vocês concordam que eu posso pegar minha força F e decompor meu componente Fy e Fx? Legal? E o que a gente percebe é o seguinte, né? Fx, ele não vai tentar fazer essa porta girar, ele só vai puxar a porta, tá? Então, efetivamente, a única componente, a única parte de F que vai tentar fazer a porta girar é Fy. Como é que eu provo isso para vocês? Olha que facinho. Vou aplicar o que eu aprendi. Momento de uma força em relação a O. Se eu tiver várias forças, senhores, para determinar o momento resultante ou total, é só somar os momentos. Então, o momento da força F vai ser o momento de Fx em relação a O, mais o momento de Fy em relação a O. Tranquilo? Legal? Muito bom. Calcule. O momento de Fx é Fx d, certo? Sendo θ. Então, isso vai dar, ó, Fxd. Se você pegar o Fx e o d, gente, tá aqui, né, ó. Fx está aqui e o d está aqui, ó. Então, o ângulo entre eles é de 0, certo? E sendo de 0 é 0, portanto, isso vale 0 Nm. Então, essa componente não roda essa porta, não tem como. E a única componente que vai rodar é Fy, né, vezes d, tá? Então, tomar cuidado. Muitas vezes a gente diz que somente, se ela está em ângulo, é somente a componente perpendicular dessa força que está formando um certo ângulo com o meu objeto, né, vai tentar girar, certo? A componente na mesma direção não gira, né? Vai tentar transladar o meu sistema. E a observação talvez mais importante, gente, né? Como eu disse, para começar a terminar essa aula, está aqui, ó. Isso, gente, ó, tem que aprender, tá? Essa observação 2, como eu disse, quando eu estiver trabalhando com treliças telhados, torres, gente, 90% das estruturas metálicas de madeira, né, são feitas a partir de treliças. Então tem que saber, não adianta, certo? Tem que saber. Legal? Então vamos lá. Olha o que eu fiz aqui, certo? Eu fiz assim, ó, momento de uma força, tá? Deixa eu fazer o seguinte, eu vou apagar isso aqui para mostrar para vocês passo a passo. Quer ver só? Olha que legal, ó. Porque assim eu faço bem bonito, bem devagarzinho, vocês vão entender sobre o que eu estou falando. Acho que fica muito melhor assim. Pessoal, olha só que legal, tá? Eu tinha dito para vocês que o momento, para calcular o momento dessa força, tá? O momento dessa força em relação a O, primeiro, eu tinha que estabelecer quem é o meu O. Então, aqui, ó, onde tem a dobradiça, vai ser o meu ponto O, que a gente chama de ponto fixo, legal? Segunda coisa, senhores, eu preciso do módulo disso, ele está aí, certo? Do módulo da distância, isso sendo do ângulo. Então, primeiro, quem é a minha distância e quem é o meu ângulo? Venho aqui com a minha régua, vou criar a distância, o vetor, né? Deslocamento aí, o vetor distância, sempre, ó, de O, partindo de O, indo até o ponto onde a força está sendo aplicada. Então, este é o meu D. E o ângulo, pessoal, é o ângulo entre eles, certo? Tá? A minha pergunta é a seguinte, certo? Para eu ter seno, cosseno, eu preciso ter triângulos retângulos. Daqui eu vou tentar montar um triângulo retângulo. Você fala, como assim, Basta, triângulo retângulo? Não estou vendo nenhum. Ótimo. Então o que eu vou fazer? Primeira coisa, ó, vou pegar minha régua,
certo? Vou colocar essa régua exatamente sobre a força, ou seja, na mesma direção da força. Joia? Tá? Muito bom. A partir disso eu vou criar uma reta imaginária, senhores, ó, sobre essa força. Essa reta imaginária vai se chamar LA, linha de ação da força, certo? Então essa linha de ação da força é imaginária, obviamente é um início de verdade, e ela tem a mesma direção. Você fala, tá, mas cadê o triângulo retângulo para você deixar seno e cosseno? Gente, olha o que eu vou fazer agora. Eu vou partir, certo? Pegar minha régua, tá? Vou ligar o ponto O à linha de ação, só que tem um problema, senhores, certo? De forma que, se eu quero um triângulo retângulo, o ângulo formado entre essas duas retas seja 90 graus. Então eu venho aqui, ó, certo? Estabeleço um ângulo de 90 graus, tá aqui, ó, tá? Eu vou criar essa reta aqui, tá? Essa reta aqui, senhores, ela tem um certo tamanho e eu vou chamar isso de B. E ela sempre tem que formar aqui, ó, um ângulo de 90 com a linha de ação, tá? Esse B é chamado de braço de alavanca. E vou fazer vários exemplos com isso, vocês vão ver como isso aqui é legal. Braço de alavanca, certo? Você fala, tá, e daí que eu acabei não entendendo ainda? Gente, olha comigo agora. Pega dessa figura e calcula o seno disso aqui. Seno é cateto o quê? Oposto. Então, ó, se eu calcular o seno do ângulo, é cateto oposto, que é o B, sobre a hipotenusa, que é D. Então, se você encontrar o valor de B do braço de alavanca, vai ser D vezes seno θ. Você fala, nossa, que coincidência nossa. Coincidência, coisa nenhuma, né, senhores? Tá? Essas quantias são exatamente iguais. Então, uma outra maneira, uma maneira muito eficiente de se calcular o momento de uma força em relação ao ponto O, é multiplicar o valor da força vezes o braço de alavanca. Isso, obviamente, unidade em newtons-metros. Isso aqui vai ser muito, mas muito útil para a gente. Aliás, a próxima avaliação de vocês vai ser exatamente em cima disso daqui, dessa parte inicial de momento, certo? Uma figura parecida com aquela para vocês calcularem os momentos. Legal? E olha como se aplica isso, olha como fica muito mais fácil desse jeito. Lembra que nesse exemplo aqui, gente, ó, tá? No exemplo 1, eu tinha feito o D, né? Ó, tinha ligado o O ao ponto, feito o D, aquela coisa toda, né? Vamos lá, como é que eu faço isso? Então, ó, uma maneira de calcular o momento da força em relação a O vai ser a força vezes o braço de alavanca. A força eu sei quanto tá, ela tá aqui, preciso determinar o braço de alavanca. Gente, olha aqui comigo, o que eu faço para determinar o braço de alavanca? Sempre, eu pego minha régua, certo? Aí eu venho aqui, ó, vou sobre a força e crio a chamada linha de ação. Então é uma reta imaginária bem grande aqui, ó, certo? Então, essa daqui, ó, é a minha linha de ação, certo? Agora eu vou ligar, ó, a linha de ação sempre através de uma reta perpendicular. Então, ó, formando 90 graus. Então eu venho aqui, certo? Põe uma régua 90 graus com a linha de ação. 90 graus com a linha de ação e vou até o ponto O. Então, essa distância aqui, gente, essa quantia aqui, é exatamente o meu B, que é o meu braço de alavanca que forma um ângulo de 90 graus. Quanto vale B? 0,75. Então, isso vale 50 vezes 0,75, portanto, 37,5, né? 37,5 newtons. O que está faltando, referência positivo, essa força vai tentar girar, portanto, se precisar, o momento é positivo. Então, ó,
O momento dessa força em relação a O vai ser vezes o braço de alavanca, 50 vezes 0,75, portanto mais 37,5 milímetros. Certo? Pessoal, espero que vocês tenham gostado, tenham começado a entender essa questão do momento ou torque. Nós trabalhamos só com a parte escalar, depois na próxima aula eu vou começar a melhorar isso, mas assistam a aula, curtam aí, entrem lá no canal, deixem o seu like, ative o sininho, né? Façam comentários, eu agradeço demais, gente, né? Divulguem, ajude a divulgar o canal, por favor. Eu agradeço muito, até mais, pessoal, abraço.